Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa palestra do Evangelho, palestra de quinta-feira. É um pouquinho mais frio hoje, natural do clima que Deus nos dá. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos aqui passar os recados costumeiros. O atendimento fraterno nosso, ele passou a ser presencial. Liguem, deixem um recado no telefone, no WhatsApp nosso, que é o 963273578, para agendar para o sábado essa nossa conversa. Estamos fazendo presencial agora no sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas. Então, quem puder comparecer presencialmente até a casa, esta que já iniciou seus trabalhos físicos em sua totalidade nas palestras, você, se quiser ir, pode ir nesse horário. A palestra começa às 9 horas, todo sábado, 9 horas da manhã. Não precisa fazer nenhum tipo de reserva, agendamento, preencher formulário. Pode ir tranquilo, que será bem atendido, bem recepcionado. Só pedimos para quem está indo a primeira vez, que além de levar a máscara, que leve o seu comprovante de vacinação da Covid. Pelo menos, no mínimo, temos que ter a primeira dose já tomada. 2 de preferência, mas a primeira tem que ter. Se não tiver esse comprovante, essa carteirinha, nós não conseguiremos permitir a entrada para proteger os demais e para proteger também quem está indo. Temos álcool gel lá, temos espaço suficiente, o ambiente é aberto, é arejado, então fiquem tranquilos durante a palestra. Bom, nós ainda estamos com a solicitação de arrecadação de alimentos, de arrecadação de leite, de arrecadação de fraldas. Nós temos nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, uma solicitação para adotar família. O que seria isto? Nós fazemos, ou os doadores que nós temos aqui fazem as compras, os pedidos, numa empresa aqui em Cotia chamada Nostra Mama. Ela embala esses produtos direitinho, seleciona, e esse doador faz o pedido de acordo com o que ele quiser, com a quantidade que ele quer, e nós temos um compromisso, nós firmamos um compromisso com esses doadores durante o ano todo, durante 12 meses. Então começa em janeiro, ele se compromete a todo mês doar aquele X de cestas até o final do ano. E todo ano nós renovamos esse acordo nosso. Então, quem quiser fazer isto, optar por essa modalidade, entre em contato conosco nesse mesmo telefone, 963273578. Deixa a sua manifestação de interesse e nós então passaremos toda a informação, como é o processo, o procedimento, como é feito. É tudo feito diretamente entre vocês que estão doando e a Nostra Mama. Quando tudo estiver acertado, quitado, nós vamos lá e retiramos e levamos para casa Esperança. A entrega é sempre feita no último domingo do mês, à exceção de dezembro, que nós antecipamos um pouquinho em função das festividades, mas a entrega é feita no último domingo. Hoje, agora, nós estamos com mais liberdade. Então, quem quiser acompanhar esse trabalho, ele se inicia às 6 horas da manhã, lá no Esperança, no Jardim Sandra, Estrada dos Fischers, 1671. Estrada dos Fischers, 1671, que é o local também das nossas palestras, que agora são aos sábados, a partir das 9. Às 8h30 é aberto para quem agendou o seu atendimento fraterno. Caso não consiga agendar pelo telefone, vá até a casa, precisando conversar, precisando dialogar, vá até a casa. Se conseguirmos encaixar, tem pessoas lá habilitadas para ouvir, nós conseguiremos encaixar. Se não conseguirmos, passaremos por uma outra oportunidade. Ok? Bom,
A pandemia ela está tomando o seu rumo final, acreditamos nós, claro. A vacinação está com todo o seu efeito positivo, todos estão procurando se imunizar, mas ainda requer aí alguns cuidados, os cuidados de usar a máscara, que as autoridades desse país, desse estado estão solicitando, lavar as mãos, higienizar as mãos com álcool, caso não possa lavá-las, tomar cuidado com aglomerações e tomar cuidado com ambientes muito fechados, onde os vírus eles se propagam com mais facilidade. Mais alguns cuidados que nós temos de ter, e esses cuidados são basicamente para a vida toda, para qualquer coisa que qualquer tipo de situação que nós estejamos. Bom, é isso. Outro recado que nós deixamos aqui para vocês é quanto à nossa saúde, nosso bem-estar físico, nosso bem-estar emocional. Quem puder agora praticar uma atividade física, uma caminhada, natação, um exercício físico qualquer, mantenha esse hábito. Mantenha o hábito da leitura, uma leitura salutar. Quem puder manter uma alimentação um pouco mais saudável, né, tirando aí, tomando cuidado, lógico, com frituras, com gorduras totais, para que nós consigamos manter nosso corpo físico saudável. Com ele saudável, nós estamos aí procurando entender o lado emocional também. Não deixando, claro, de lado o trabalho, que é importantíssimo, tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho voluntário, e nosso lazer. Ele é importante também, nós temos que ter esse momento de confraternização conosco e com as pessoas que estão ao lado. Beleza? Não esqueça então da sua aguinha, aqui deixem do lado aí, para que ela seja fluidificada durante a palestra e que sirva aí de remédio a vocês e aos seus familiares, aos seus amigos, a quem quer que você chegue este líquido. Então vamos iniciando nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos online, chegando aos lares de todos vocês, pedindo a Deus que abençoe a cada um, abençoe aos lares, ilumine e proteja a quem aí está. Que os nossos mentores, os nossos guias estejam conosco neste momento e em todos que são de maiores dificuldades, para nos alertar, nos orientar sobre o que podemos fazer, até onde podemos seguir. Que Deus possa estar com todos nesse momento e que assim seja. Bom, gente, o nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. A primeira coisa que eu quero deixar bastante claro nesse nosso mundo moderno, né, de indiferença, é que quando nós nos referimos a homem, eu não quero dizer somente o homem ser masculino. É o homem como ser universal. Para dirimir, né, qualquer tipo de dúvida, eu vou tratar o texto, então, como ser. Então, o que nós iremos falar hoje é sobre o ser de bem. Tanto homem quanto mulher, criança, velho, qualquer um deles é o ser de bem. Tudo isso está dentro do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte sede perfeitos. Esse é o segundo item que nós iremos falar. E quando nós tratamos desse assunto, primeiramente vem à cabeça qual seria o nosso exemplo, qual seria o nosso guia, qual seria o nosso espelho de ser perfeito. E nós sabemos, todos nós sabemos, que esse ser é Jesus Cristo. Porém, ele já está bem aquém, né, do que eu, por exemplo, posso chegar. Então nós vamos trazer para cá seres mais próximos que aqui passaram, e alguns inclusive estão, mas dos que já passaram aqui, nós temos aí recentemente, que desencarnou, Chico Xavier, é um exemplo fortíssimo de ser do bem, porque
em toda a sua história, em toda a sua trajetória, ele sempre procurou seguir os ensinamentos do Cristo e praticá-los também, em toda a sua história que nós conhecemos. Temos aí Maria Teresa de Calcutá, a serviço dos pobres. Temos aí personagens como Santo Agostinho, São Francisco de Assis. Temos aqui no Brasil a Irmã Dulce também, sempre servindo aos pobres. Todas essas pessoas, elas seguiram as máximas de Cristo e se empenharam em se igualar a quem estava sofrendo, a quem julgavam estava sofrendo. E quais são esses atributos de ser uma pessoa, um ser do bem? Então, quando nós falamos em ser do bem, realmente é você se livrar de qualquer tipo de mazela, de raiva, de ódio, de preconceito, principalmente com relação aos outros seres humanos. Independente de onde estejam, independente do que acreditam, independente da condição social, independente se estão dentro da nossa família ou não. Nós devemos, então, neste momento, ser benéfico a todos. É uma tarefa fácil? Não. Eu digo para vocês que não é uma tarefa fácil, porque mexe, em muitas ocasiões, em muitos momentos, com o nosso eu interior, o nosso brio. Aí mexe, lógico, com o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são dois elementos, duas emoções que nós temos que aos poucos se desfazer. Já, lógico, passamos por várias encarnações, tivemos vários desafios, inclusive esta etapa é uma etapa também desafiadora, e eu garanto que todos aqui que estão conosco já estão bastante afinados com relação a esse tema, mas ainda temos um caminho a percorrer. O ser de bem, ele tem fé em Deus. Isso é básico para nós, ter fé em Deus. O que é ter fé? Um ser que muitos de nós sentimos no dia a dia, mas não enxergamos, até porque é um ser, aos nossos olhos, aos nossos sentidos, imaterial. Ter fé em Deus, acreditar que Ele existe e está em nossas vidas, é justamente se livrar, né, das ponderações materiais do dia a dia e colocar toda a nossa esperança, o nosso respeito, a nossa admiração, as nossas dúvidas em Deus. E por que isso? Ele vai resolver tudo isso para nós? Não, não vai resolver para nós. Porque Ele deu a capacidade, uma capacidade inerente, que é a inteligência, para todos nós, para que nós vamos a resolver. Ele dá as dificuldades. E o ser de bem as aceita. Aceita como provação, aceita como desafio, porque só assim nós iremos conseguir nos lapidar. Só assim nós vamos conseguir alcançar os méritos a que nós merecemos. Ninguém, dentro, lógico, de um sistema perfeito, recebe aquilo que não tem direito. Nós vemos aqui, nós como pai, como mãe, às vezes damos para os nossos filhos coisas que nós julgamos necessário, mas que definitivamente o filho não merece, a filha não merece. Mas nota aquele afã, né, de agradar, de deixar tudo bem. Não, vou deixar. Deus, Ele dá tudo, mas conforme o merecimento que nós temos. E aí entra a nossa resignação para com isso. Eu sei das minhas dificuldades, eu sei da minha inferioridade com relação aos espíritos superiores, com relação a Deus, e eu devo então acatar e aceitar essas decisões, porque ainda estou no caminho até eu chegar a Cristo, a um espírito crístico, ainda vou levar aí um bom tempo. Então, com isso, nesse meio caminho, eu preciso então aceitar a vontade e a decisão de Cristo, a vontade e a decisão de Deus.
eles são ruins, eles são rudes, são grosseiros. Muitos, inclusive até dentro do espiritismo eu já ouvi, acham isso, que seria uma espécie de injustiça. Eu discordo por N motivos, até pelos quais falei agora, que nós temos que aceitar, porque faz bem a nós. Vai nos deixar mais fortes e mais sábios com relação às dificuldades que nós estamos enfrentando. E o ser de bem tem fé no futuro, porque o futuro é Deus. Deus é o passado, Deus é o presente, Deus é o futuro. Então eu sei que essa minha etapa agora, essas minhas dificuldades, esses meus contratempos, eles estão dentro do padrão esperado pela divindade, do padrão esperado pela providência divina. E aí a vida vai tocar tranquilamente. O ser do bem aceita todas as dores, porque a dor é benéfica. A dor é um sentimento, quando a gente fala em dor, tanto a dor física quanto a dor emocional, ela existe para indicar que algo no corpo físico, no corpo espiritual não está bem. É um indício de que alguma coisa ali precisa ser consertada, precisa ser entendida. Então eu aceito isso. O ser de bem aceita isso. Aceita as provações, aceita as dificuldades como forma de evoluir. E em evoluindo, levando o máximo de pessoas que está ao redor também com ela. Levando ao entendimento, levando as coisas boas. O ser de bem não reclama. Reclamar do verbo é você clamar duas vezes. Então, se eu reclamo que o dia está frio, eu estou clamando o frio para mim. E aí vem mais frio. O ser bem não reclama, porque ele aceita. Aceita a decisão. Aceita que é assim. Eu consigo mudar alguma coisa, está dentro do meu entendimento mudar alguma coisa, eu não consigo mudar o clima. Não está dentro do meu entendimento, dentro da minha alçada. Então eu devo aceitar. Eu consigo mudar o meu dia amanhã dentro do meu trabalho, dentro das minhas relações? Em muitos momentos, sim. Então o que depender de mim, o que depender do ser de bem, ele consegue mudar. Mas o que não depende, o que está fora do nosso controle, aí eu aceito. Aí o ser de bem aceita. E em aceitando, as coisas, as situações se tornam muito mais fáceis, muito mais tranquilas. O ser de bem faz o bem sem interesse algum. Faz o bem simplesmente por fazê-lo. Eu tenho, dentro da minha trajetória, dentro do meu dia a dia, várias situações que eu posso fazer o bem. E eu já ouvi falar, muita gente falar, mas para que fazer o bem se ninguém está olhando? Para que fazer o bem se aquele fulano ali não vai me agradecer? Para que fazer o bem se um dia eu serei traído? Essas situações se referem às outras pessoas. Eu estou fazendo bem. Se a pessoa não quiser aceitar, aí já é o problema dela. Se a pessoa for me trair, também é um problema dela. Se a pessoa não agradecer, também não é um problema dela. E o ser do bem não está atrás de prêmios fazendo bem. Não está atrás de agradecimentos fazendo bem. Por quê? Porque ele rejeita o próprio egoísmo. Ele divide as suas atribuições, ele divide as suas alegrias com o ser que está ao lado. E nós passamos então por um momento de pandemia, enclausurados, de mudanças em algumas questões bastante drásticas, e nós temos que tirar uma lição disso tudo, de como foi, de como será. Então, tivemos algumas alterações com relação às escolas, com o pessoal em casa, nós vendo então a dificuldade que um professor tem de dar aula para vários alunos, e nós com um só, ou dois, ou três, já temos uma menor dificuldade, então nós devemos aí, pelo menos respeitar o trabalho desse profissional. Isso a pandemia nos ensinou.
A pandemia nos ensinou que muitas pessoas dependem do consumo das outras, direta ou indiretamente. E muitas delas ficaram sem nada. Nós temos muitas famílias que são um pouco mais abastadas, mais agraciadas, tinham pessoas que faziam serviços domésticos dentro de casa e nesse momento tiveram que ficar fora. Muitos preferiram despedir, dispensar e não pagar nada. Outros, mesmo a pessoa não indo até a casa, continuaram depositando, pagando o salário justo. Então essa é a forma com que ele rejeita esse egoísmo próprio. Elimina isso da mente. Não vai conseguir eliminar isso de uma vez só dentro dessa encarnação? Talvez sim, porque nós já passamos por diversas. Mas se não conseguirmos, também não é motivo de desespero. Nós temos outras. Vamos, é claro, aproveitar essa oportunidade de fazer o que é correto. O ser de bem respeita a tudo e a todos. Nós temos dentro da nossa sociedade civil regras escritas pelos homens, mas que devem ser seguidas. Talvez várias delas eu não concorde. Então eu posso fazer um pleito de mudá-las, de alterá-las. Mas enquanto elas estão vigentes, eu tenho que acatá-las, tenho que segui-las. Então se o ambiente que eu vou ir agora pede que eu use máscara, eu tenho que usar máscara. Se o ambiente que eu estou entrando agora pede que eu esteja devidamente trajado, eu vou entrar devidamente trajado. Porque senão eu tenho a opção também de não entrar. Então, se eu for, por exemplo, aqui a maioria de nós somos espíritas, mas de repente eu vou num casamento católico. E o casamento católico tem as suas regras, impostas ali pela sociedade católica. E eu, como um ser de bem, devo acatá-las, devo segui-las. Por quê? Aí eu estou trabalhando também uma forma de eliminar o meu orgulho, acatando as regras dessa sociedade. O ser de bem respeita a todos. Condição social, condição sexual, orientação, cor da pele, aonde está, quem é. Respeita a todos. Não há espaço para o julgamento. Não há como ter isso daí. E como ser de bem, nós temos então que trabalhar isso. Nós temos hoje uma questão bastante grave com relação às orientações sexuais que as pessoas têm, que são diversas, tá? Tem vários níveis aí que inclusive eu, particularmente, acabo não entendendo de tanta diversificação que é. Mas nós precisamos compreendê-las e respeitá-las. Existe um programa que está no YouTube, está nas redes sociais, se não me engano dividido em duas partes, onde Chico Xavier participa de um programa chamado Pinga Fogo, em 1972, se não me falha a memória. Entre várias perguntas, perguntam para ele o que ele acha da homossexualidade. Eles simplesmente respondem: são pessoas que merecem o meu respeito. E é com isso que nós devemos trabalhar. Respeito. Eu posso até não concordar com o estilo de vida dessas pessoas, com o que elas estão propagando para fora. É um ponto. Mas eu tenho o dever de respeitá-las. Tenho o dever de acatá-las como seres humanos que são. O ser humano, o ser de bem, não cobra ninguém, não cobra a situação e não tem a intenção de se apropriar de nada, principalmente do que não é dele. Então está ali
eu encontrei, de repente, uma carteira na rua, algo corriqueiro, e está ali. A carteira geralmente tem o documento de alguém, um telefone, um endereço, algum dado que me faz remeter ao proprietário. Do jeito que está, devolverei, se conseguir fazer isso. Se não conseguir, existem hoje vários meios de divulgar. Está aí a internet, a boa internet, que nos faz remeter essa solicitação, esse apelo, e um dia vai chegar a pessoa que o perdeu, que inclusive, se for o caso da carteira, está procurando. Então o ser humano não tem essa intenção de ficar nada. Ele ama sem cobrança nenhuma. Ama por amar. Mesmo que as pessoas, principalmente as pessoas que estão ao nosso lado, no nosso lar, que não têm o mesmo sentimento que nós, viemos aqui, acertamos ali no plano reencarnatório que iríamos estar presentes nesse mesmo lar, no mesmo círculo familiar, mas por um motivo ou por outro acabam se divergindo, brigando, coisas desse nosso desafio, dessa nossa etapa. Mas o ser de bem ama incondicionalmente. Se a pessoa o prejudica, se a pessoa o quer mal, ele inverte isso com amor. É uma tarefa fácil? De forma alguma. Não é fácil. Ainda mais com os atributos que nós temos hoje. Mas é algo que nós temos que trabalhar. Até então, eu não sabia o que era ser um ser de bem, um homem ou uma mulher de bem. Agora eu sei. Então eu preciso começar a trabalhar isso. Eu preciso seguir esses preceitos. O ser de bem perdoa. Perdoa e não guarda o rancor do que foi feito. Não esquece, porque não dá para esquecer mesmo. Mas não guarda nenhum sentimento rancoroso de ódio, nenhum sentimento de perda, nenhum sentimento que o prenda a uma situação infeliz. Simplesmente perdoa. Segue o exemplo de quando Cristo falou ali, perdoa, ama e segue sua vida. No texto, inclusive, bem no começo do Evangelho, está ali bem explícito: o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro ser de bem, é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza. Amor, justiça e caridade em toda a sua pureza. Eu, dentro do que eu estudo, do que eu vejo, dentre esses três sentimentos, amor, justiça e caridade, o mais difícil de nós contemplarmos é a justiça. Porque nós acabamos pendendo mais para um lado. Então é aquela coisa, o ladrão roubou algo que é meu, que eu trabalhei, que eu suei para conquistar, ele veio e subtraiu. Então o que eu quero, o que eu peço? Eu peço que as autoridades venham, prendam e joguem numa cela durante X tempo. É um sentimento natural do ser humano, isso daí, que com o tempo ele vai se desfazendo. Então é claro, roubar é errado? Sim, roubar é errado. Está dentro ali dos 10 mandamentos. Mas Chico tem uma situação bem interessante, de que ele fala, quando vem um amigo, e fala: Chico, roubaram isso de mim. E ele responde: porque não estava te fazendo falta. É interessante a resposta, porque às vezes há coisas que realmente estão, não digo que é demais para nós, mas talvez que esteja destoando com o momento. Então, não é meu, ou não deveria ser meu. Mesmo eu tendo trabalhado para conseguir aquilo, mesmo eu tendo batalhado para conseguir, talvez não seja o tempo de eu ter aquilo. E aí levaram. E por quê? São vários motivos pelo que isso aconteceu.
para me fazer raciocinar, refletir sobre esse momento, para me fazer refletir sobre a pessoa, quais motivos essa pessoa teve para fazer isso. Muitos aqui vão falar, como eu pensava um pouquinho há tempo atrás, por pura sem vergonhice, mas nós vamos ver que mesmo quem bebe, quem usa drogas, tem um quê de doença, e todo doente deve ser tratado. Então existem as instituições que vão fazer isso, mas é a cargo delas, não compete a mim julgar. Fulano fez isso, roubou, então que vá, já aconteceu, que as autoridades um dia vão chegar a ele. Porque na nossa vida, nós somos um movimento de ação e reação. O que nós fazemos, de bom ou de ruim, terá repercussão no futuro, ou num breve presente. Então, quem fez terá o seu pagamento na mesma porção, na mesma medida. O ser de bem é indulgente. É indulgente e não fica procurando defeito em ninguém. E se acha algum defeito, se acha alguma anormalidade, evita de ficar propagando por aí, a tal da fofoca. Olha, o cara ali tá com a costa rasgada. Então, o ser de bem guarda para ele. Se puder orientar, se puder auxiliar, mas sem menosprezar, sem humilhar o semelhante, o faz. Mas fica de longe e segue esse preceito da caridade, que é a indulgência. O ser de bem precisa se conhecer, precisa se estudar. Saber das suas limitações, das suas virtudes, até onde pode chegar, o que falta para chegar até tal patamar, quais são os seus defeitos, e aí tentar trabalhá-los para melhorar, quais são as qualidades, continuar e afiná-las. Mas o ser de bem estuda. O ser de bem não olha para o outro e fala assim, olha lá, o cara irônico, odiento, burro, ou vários adjetivos que nós temos aqui para menosprezar. Não, olha para mim. Olha, eu, ser de bem, eu sou raivoso, eu sou ciumento, eu sou fofoqueiro. Então, eu preciso me cuidar. E se eu sei disso, se eu sei que tenho essa fraqueza, eu preciso evitar, então, neste momento, os ambientes em que isso pode se propagar. Então, o exemplo da fofoca, por exemplo. Se eu sei que aquele grupinho ali é apto a ficar cuidando da vida dos outros, eu preciso evitá-lo. Porque se eu chegar lá, eu vou ser levado pelo momento. Então é isso que eu preciso tomar cuidado. Então eu sei do que está me afligindo, do que está essa manifestação, o que está pegando. E aí eu preciso tomar cuidado. O ser de bem pratica a humildade. Ninguém, nenhum dos seus irmãos, irmãs, é maior que ele. Todos são iguais. Me respeita isso. Se eu sei mais, então é minha obrigação ensinar quem não sabe, sem humilhá-lo. Se eu não sei, eu preciso seguir então quem sabe, pelo exemplo prático e teórico. O ser de bem compreende o livre-arbítrio. Não posso exercer demais a capacidade do livre-arbítrio, porque em algum momento eu vou estar pecando, eu vou estar errando, eu vou estar contradizendo algum mandamento divino. Então até Paulo de Tarso tem uma passagem que fala assim, tudo me compete. Eu posso tudo, mas nem tudo me é lícito fazer. Então, eu posso
furar a fila porque eu me considero mais velho? Posso. A lei, inclusive, me apoia nisso. Mas eu tenho condições de ficar em pé no mesmo lugar que estou? Então eu fico. Esse é um dos atributos do livre-arbítrio. Porque tudo vai ter consequência lá na frente. Por menor que sejam os nossos atos, vai ter uma consequência lá na frente. E como eu disse, o ser de bem obedece às regras, tanto às regras daqui, quanto às regras divinas, às regras de Deus. Que são condições, inclusive, essas leis universais. Elas são iguais dentro dos patamares de cada estágio dos orbes, são iguais em todo o universo. E eu preciso obedecê-las. Tudo isso, essa passagem desse evangelho, nos faz refletir, pelo menos para mim, o quanto ainda preciso me consertar, o quanto eu ainda preciso compreender que sou inferior. Mas isso não é ruim. Se eu já sei que sou, então eu tenho muito a melhorar. O meu exemplo, o meu guia está ali, que é Jesus. Então, o que eu tenho que fazer é seguir este ser, o que ele falou e o que ele fez, principalmente. E aí sim, vou começar então a galgar outros degraus, outras oportunidades. Quem está ao nosso lado está nos observando. E principalmente nós, né, que somos espíritas, estudamos o Evangelho, fazemos aí nosso trabalho voluntário, participamos de reuniões mediúnicas, falamos, eu principalmente estou aqui falando. Se eu não seguir o que eu estou falando, aí eu já estou quebrando a primeira regra. E quem de vocês um dia me encontrar na rua e me encontrar fazendo coisas que, entre aspas, até Deus duvida, estão autorizados a me repreender. Porque o caminho não é esse. Então, minhas amigas, meus amigos, o assunto é bastante... Ele é simples no seu modo de pensar, mas ele é bastante complexo no seu modo de agir. Porque aí depende de cada um de nós. Como Jesus não conseguiu fazer com que todos entendessem, nós aqui, cada um de nós, não vamos conseguir fazer com que nossos familiares, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa entendam. Então aí entra um dos preceitos do ser de bem, respeitá-los e acatar as suas decisões. E aí amparar da melhor maneira possível. Tá bom? O horário já está dando. Eu agradeço mais uma vez vocês aqui estarem me ouvindo, me suportando. Agradeço a Deus a oportunidade mais uma vez desse nosso encontro. Então agora, cada um de vocês que está nos ouvindo, coloque o seu pensamento em Deus. Eleve a sua mente a Deus. Deixe os problemas do dia a dia, os cotidianos, deixe de lado por alguns momentos. E que possamos nos concentrar em todo esse firmamento que representa Deus. Que possamos harmonizar a nossa mente, que possamos nos harmonizar neste ambiente. E aí possamos nos conectar a todos os espíritos do bem que estão conosco, a todos os espíritos do bem que fazem o trabalho de amor e de caridade, auxiliados e dirigidos por Cristo. Agradecemos a Deus a oportunidade do trabalho, a oportunidade da convivência, a oportunidade de podermos enxergar o dia, enxergar as cores, enxergar os familiares, de poder ouvi-los, de poder conversar com eles. Agradecemos a Deus porque temos à nossa disposição algum alimento. Temos água na torneira, temos água para tomar banho. Agradecemos a Deus ao lar que moramos, às roupas que vestimos. Agradecemos a Deus
pelo estudo, pelo trabalho, pelas oportunidades diárias que aparecem. E solicitamos a Ele a sua intervenção neste mundo, em todos os locais, principalmente naqueles onde há conflitos, guerras, onde as pessoas ainda não se entendem, onde o primitivismo ainda é grande. Que as boas equipes, as equipes salutares, as equipes benfazejas possam adentrar essas regiões, possam percorrer ruas, cidades, estados, regiões extensas, levando a mensagem de amor, fé e esperança a quem possa estar. Possamos colocar agora, nos nossos modelos vibratórios, as pessoas às quais queremos que essa mensagem chegue. Familiares, amigos, colegas, pessoas que vimos uma vez ou outra. E pedimos a Deus que abençoe a cada um de nós, que faça dessa nossa noite uma noite tranquila, de sono tranquilo, de encontros no mundo astral, encontros benéficos. Que possa, quem está ao nosso lado, nosso mentor, os guias, os bons espíritos, frutificar essa nossa água, para que ela sirva de remédio, tanto para esse corpo físico, quanto para nós, ser espiritual. E que assim seja. Agradeço mais uma vez a cada um que ficou aqui até agora. Estaremos no sábado com a palestra às 9 horas da manhã. Ela também será transmitida por essa live e fisicamente para quem puder ir. Lembrando de levar o comprovante de vacinação e a sua máscara. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês e fiquem com Deus. Grande beijo. Até mais.